trauma, ele está basicamente ligado à violência. Mas é toda violência que causa o trauma? É toda criança que sofre uma violência que vai ter trauma? Não. Isso depende de inúmeras variáveis, que eu vou trazer daqui a pouquinho, mas é importante entender que o trauma, ele não é aquele evento em si, né? Não é aquilo que aconteceu, não é você, por exemplo, mesmo como adulto, ter sofrido um assalto. Não é o assalto que te traz o trauma. O que traz o trauma é não conseguir lidar com essa situação. Então, o trauma é não conseguir lidar com uma situação vivida. E eu gosto muito desta frase do Gabor Maté, que é um grande especialista mundial nesse tema, que o trauma é uma experiência, não um evento. É o que acontece dentro de nós como resultado daquilo que nos aconteceu. Então, ou seja, é o que a gente conseguiu fazer com aquela situação, né? Fazer ou não fazer com aquela situação que nos causa esse trauma. Uma questão também importante, que as violências sofridas na infância, elas não estão apenas no nível emocional, elas vão trazer alterações biológicas em como esse cérebro se desenvolve, como ele funciona. E o trauma é importante lembrar que ele não afeta só quem sofre, ele afeta quem está ao lado, principalmente a família, né? Então, essa família também adoece junto. E o cérebro, ele não deixa esquecer, né? O cérebro, ele guarda esta memória. Assim, é importante destacar que o trauma afeta várias partes do cérebro, entre elas a parte responsável para entender o que é perigo, né? Então, a gente tem crianças mais reativas, hiperativas, mais agressivas, com mais dificuldade de concentração e de aprendizagem. Então, é muito comum, né? O cérebro ele não dá conta, ele fica cansado, ele tem muita demanda para lidar com esse trauma e por isso ele não consegue se concentrar. Então, há algumas dificuldades, né, fora as questões mentais. E existe um dado também bastante sério e muito importante de lembrar, que é a questão da epigenética, que se traduz, né, na questão do trauma ser transgeracional, a violência transgeracional. Isso a gente tem no nosso site, uma pesquisa recente, feita com crianças e mães que viveram na Síria, na guerra, que mostra como o cérebro foi modificado mesmo por quem não estava, né, um feto, uma criança ainda no útero dessa mãe, a mãe saiu da Síria e como essa criança ainda foi afetada. Então, existe um conceito de transmissão, né, epigenética. A gente não está falando, a gente está falando de como esse gene se manifesta. Então, há uma questão de transgeracionalidade, sim, na violência e no trauma. Qual o papel desse ambiente? Que ambiente é esse? A genética tem uma força, mas ela não é única. O ambiente, ele pode potencializar ou ele pode neutralizar aquela genética, né? Uma predisposição genética que eu ou qualquer um tenha. O trauma é super importante que a gente entenda, e aí vem a questão do ambiente, que as violências, né, causadas aí na infância, elas podem potencializar uma genética, né? Então, por exemplo, se aquela criança tem uma predisposição a um transtorno, por exemplo, a uma esquizofrenia, a um TDAH, TEA, depressão, este ambiente pode neutralizar ou potencializar essa história, né? Essa história genética dessa criança e adolescente. Então, a negligência, ela é muito séria. A falta de afeto, vínculo, estímulo e socialização, o vínculo, ele está por conta disso tudo, né? Bowlby falava muito disso, nos tipos de apego, né, eles são críticos para ter uma predisposição a trauma. A violência física, o abuso sexual é gravíssimo na primeira infância, mesmo na adolescência, o trabalho infantil. Outra coisa que a gente tem visto nos últimos anos são a questão das rupturas. O que a gente chama de rupturas? Crianças que mudam de ambientes muito drasticamente. Então, por exemplo, crianças que saem das suas famílias porque sofreram violência e vão para um abrigo, saem do abrigo, vão para uma família acolhedora, vão para adoção, né? Ou saem do abrigo, vão direto para a adoção. Então, estas rupturas, elas são muito traumáticas. As rupturas, por exemplo, as tentativas
de retorno para essa família de origem, que a gente trabalha, né, para que as crianças vivam com as suas famílias. O ECA também preconiza isso. Em primeiro lugar, a gente tem que tentar fazer com que essas crianças possam voltar para suas famílias, e só na impossibilidade disso elas vão para acolhimento ou para adoção. Mas essas rupturas, as rupturas, né, e a gente sabe que às vezes elas acontecem N vezes de forma muito abrupta, elas são preditores de traumas. Os ambientes familiares e comunitários violentos, uma criança, um adolescente que vive numa comunidade que todo dia houve tiro, que tem assassinatos, né, que vê essa violência sendo normalizada no seu dia a dia. Viver em situação de rua também é muito grave para uma criança e um adolescente. O uso de drogas e álcool na gravidez e em casa, né? Famílias que usam drogas e álcool em casa. A institucionalização tem uma pesquisa, primeira grande pesquisa, primeiro grande estudo longitudinal, que entendeu como é que o cérebro funciona a partir de uma privação extrema de vínculo, de afeto, de apego num ambiente institucionalizado, isso na Romênia. Então, provou que essa privação de vínculo, de afeto e de institucionalização prolongada, ela é muito trágica. E pais com transtorno mental também são preditores para traumas e para transtornos mentais. Então, uma criança que é cuidada nesse ambiente muito instável, ela pode estar predisposta a não conseguir lidar, né, naquele momento e futuramente com essa situação.